oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Confia somente e você terá a vitória nas mãos. Confia somente e você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa oportunidade que o Senhor Deus nos concede na noite desta segunda-feira, estamos adentrando no 12º dia do nosso propósito de jejum e oração. E eu quero louvar ao Senhor Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E podemos dizer juntos, até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa oportunidade, eu quero já saudar a irmã Mara, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Seu esposo, irmão Roberto, o irmão Cláudio Oliveira, Deus abençoe. A irmã Dulce Maria, bênção de Deus, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe seus filhos e toda a sua família. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente a vida da irmã Lucilda, bênção de Deus, juntamente com a sua família, a irmã Regina Maria de Paula, presente de Deus também nas nossas vidas. Deus abençoe a vida da irmã Zélia, seu esposo, o irmão Dinésio,
e os seus filhos, Denis e o Denilson. Que o Senhor fortaleça a cada dia no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês hoje, com a permissão do Senhor nosso Deus, algo de suma importância. Eu confesso que o corpo e a mente do pastor Wanderson está um pouco cansada devido ao propósito, graças ao bom Deus por isso. E o corpo tem hora que ele... Mas Deus é aquele que nos fortalece, né? E bateu uma dor de cabeça por causa do sono. Cochilei agora à tarde, né? Mas não deu para recuperar. Mas amanhã ou depois, se Deus permitir, nós vamos estar recuperando no nome de Jesus. O importante é que estamos aqui orando, buscando e vendo o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Amados, estou diante de um texto de muita importância nos dias atuais, dentro do propósito que nós estamos. Você está ciente que o propósito voltado para o jejum e oração, você está entrando numa esfera espiritual de uma batalha que é garantida pelo Senhor nosso Deus. E eu quero compartilhar com vocês hoje, no 12º dia, o capítulo de número 1 e versículo 51 do Evangelho de Jesus que escreveu João. Eu não vou ler na Bíblia, porque meu olho está doendo, então, por causa da dor de cabeça. Então eu vou ler aqui, na minha outra ferramenta, que eu consigo ampliar um pouquinho mais. Prestai atenção, Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 1, versículo 51, diz o texto: na verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pastor, mas o que tem a ver, pastor, esse texto com o tema do propósito que nós estamos? 14 dias de jejum e oração para ver o invisível dentro do livro da providência divina. Você vai entender. Escuta. Ver o invisível é uma jornada de fé. E ao chegarmos ao 12º dia desse propósito, o Espírito do Senhor nos leva a compreender que, mesmo sem sinais visíveis, o céu está operando a nosso favor. Olha, interessante. E nos revela que a movimentação divina acontecendo sobre Jesus, que habita em nós por intermédio do Espírito Santo. E eu separei aqui, dentro do texto, para que você acompanhe comigo, 3 verdades sobre os céus abertos. Lemos no capítulo 1, no versículo 51 de João, que anjos subiam e desciam. Lembra no livro do Gênesis, no capítulo 29 para o capítulo 30, quando Jacó
cansado de uma jornada, ele pega uma pedra e faz da pedra o seu travesseiro, e ele teve uma visão. E a visão foi uma escada que descia da terra e da terra ligava ao céu. E anjos de Deus subia e descia por ela. Presta bastante atenção. A Bíblia nos afirma, tá, em Hebreus capítulo 1, no versículo de número 14 em diante, que os anjos são ministros de Deus que trabalha em nosso favor. Escuta, anjos são ministros de Deus, ou seja, o presidente da República tem os seus ministros que presta serviço por ordem do presidente. Então, ou seja, os anjos de Deus, eles só recebem ordem de Deus para trabalhar em nosso favor. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada no Salmo de número 91 e no verso de número 11, você vai ver que o Senhor, ele fala assim, no Salmo 91, no verso de número 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Olha só, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Eu não tenho autoridade sobre anjo nenhum, nem você. Anjo vem cá, anjo vai ali, anjo faz isso, anjo não obedece nenhum ministro. Anjos trabalham em favor dos ministros, amando de Deus. Presta atenção. Ao ler o texto do Salmo 34, verso de número 7, eu vejo aqui que o Senhor dizendo assim, que o anjo do Senhor, quando o Velho Testamento fala que o anjo do Senhor é o próprio Senhor Deus ali. E ele está dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Então, aquele que é temente, obediente e busca ao Senhor, o céu se abre em seu favor. Presta bastante atenção. 3 verdades sobre o céu aberto. O céu aberto indica acesso à presença de Deus. Pastor, mas quem nos dá esse acesso ao Senhor Deus? Jesus nos deu esse acesso. Quando em Mateus capítulo de número 27, a Bíblia nos afirma que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgando, ele mostrando, ei, agora vocês têm liberdade para chegar diante do Pai e apresentar as vossas petições em meu nome. É por isso que em Marcos capítulo 16, 17, ele diz assim, que em meu nome expulsarão os demônios. Então, ou seja, é no nome poderoso do Senhor Jesus. Então eu quero dizer a você, primeiro, o céu aberto indica acesso à presença de Deus. E você tem acesso ao Pai. Você tem acesso a Deus Todo-Poderoso. Agora imagina você há 12 dias jejuando, há 12 dias orando, há 12 dias clamando, há 12 dias suplicando. O céu se abre, nevácia. E quando o céu se abre, ele está mostrando, ei, há uma conexão entre a terra e o céu e a terra. Quando está falando da terra, está falando você. Irmão, você não tem noção, não faz ideia, quando o Senhor Deus dá uma ordem ao seu anjo, quando você pede ao Senhor, Senhor,
Se for da tua vontade, envia um anjo com a espada desembainhada. A espada desembainhada é aquele anjo que já desce com a espada ao ponto de guerra, na mão. Então, meus santos, Deus está falando ao vosso e ao meu coração nesta noite. E eu até separei um texto aqui que eu quero ler com vocês ainda. Escuta bem. O céu aberto representa que não há mais separação entre nós e Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 20. Quando o céu está aberto, não há separação, há um contato. É por isso que Isaías, no capítulo 55, ele afirma isso. No versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, ou seja, enquanto o céu está aberto, enquanto há o acesso, busca o Senhor. Aí Jeremias vem reforçando no capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, na galachorra calavás. E tu pensa que a tua oração está sendo em vão? Você pensa que o seu propósito está sendo em vão? Não está mesmo. Podemos entrar com ousadia na sala do trono. Que isso, pastor? Quando ele está falando assim, podemos adentrar com ousadia, ele não está falando de abuso e nem deboche. Ele está falando de autoridade. Você já observou? Quando você começa um propósito de jejum e oração sincero e sincera, você observou que você adquire uma ousadia, ou seja, uma autoridade no mundo espiritual para refletir no mundo físico. Você já experimentou? Você já vivenciou isso? É isso que o Senhor Deus está falando. Podemos adentrar com autoridade na sala do trono. O Senhor está dizendo, ei, quando vocês se aproximam de mim, a quebrantamento, jejum, oração, vocês têm acesso à minha presença. Como eu sinto a graça dele aqui neste lugar. Em oração, escuta, aleluia. Porque quem sabe alguém está orando comigo, jejuando, e até agora não viu nada acontecer. E muitas vezes o diabo fica bombardeando a sua mente, dizendo que você está perdendo tempo. Bombardeando a sua mente, não tem sentido, não faz sentido, não tem razão, para com isso. Isso é mentira do diabo. Escuta, em oração e jejum, você tem acesso direto ao Pai. Não há barreiras. Ore com fé. Meu Deus do céu. Eu já falei e repito. Lembra que quando Esther e o seu povo jejuou 3 dias e 3 noites para adentrar na presença do rei Assuero, você viu o que Deus fez? No oculto, irmãos, no oculto Deus está trabalhando. Ainda que você não veja com seus olhos naturais, mas no oculto Deus está trabalhando. Hoje eu fui ministrar ceia a uma ovelha. E ele falando comigo, pastor, hoje eu fiquei em casa, pastor, porque a pessoa responsável para marcar a minha carga, pastor, que trabalha como caminhoneiro, desmarcou, pastor. E já estava tudo certo para hoje, ele marcou para amanhã. Pastor, e eu fiquei assim pensando, falei, mas poxa, ele podia ter feito isso comigo. E eu cheguei para ele e falei, ei, quando ele desmarcou, é porque o Senhor Deus está te dando um grande livramento. Você não sabia que Deus podia estar guardando a sua vida em um acidente gravíssimo, um assalto, um sequestro e outras coisas piores.
Aí ele cai a ficha, ele diz, pastor, isso é verdade. Então, meus amados irmãos, Deus Pai, através dos seus anjos, está trabalhando no oculto ao ponto de você não enxergar. Aí você fala, poxa, o diabo está furioso, olha, estava tudo certo e deu errado. É Deus livrando. É Deus guardando, é Deus protegendo, mas só vai entender isso quem está no propósito de oração e jejum, porque os seus olhos se abrem e você vê o livramento de Deus. Amaia Nagacé. Lembra de Primeiras Crônicas 17? Que o rei Josafá, eu já falei sobre isso e repito, ele estava numa batalha travada. E ele estava em desvantagem acerca de soldados. E o Senhor Deus visita ele por intermédio de um profeta. E fala para ele assim, crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Entenda bem, irmãos. Quando o Senhor Deus usa o profeta para falar com Josafá, ele para e o Senhor diz para ele, levanta um jejum. Então Josafá jejua e ora. E Deus visita ele, por quê? Porque ele obedeceu no jejum, obedeceu na oração, e o Senhor Deus deu a vitória a Josafá. Deus está dizendo a você, o seu sacrifício não está sendo em vão. Você não está vendo hoje, você não está vendo agora, mas Deus Todo-Poderoso está agindo em seu favor. Eu posso ler um amém, eu posso ler um glória a Deus, eu posso ler um aleluia, Ramachei que assume nada. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Repetindo o Salmo 91, verso 11. Olha só. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para guardarem todos os teus caminhos. É Deus que guarda. Lembra do Salmo 128? É o Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Se você andar no Espírito, você vai ver o acontecimento que está manifestando ao seu redor, é livramento de Deus. Não é quase, não. É o próprio Deus te guardando. É Deus guardando, livrando o seu filho. É Deus guardando, livrando o seu irmão, a sua irmã, os seus familiares, sua parentela. Irmãos, escuta! O seu propósito não está sendo em vão. Essas fotos, esses pedidos, está tudo registrado diante do Pai. Escuta, o céu aberto, meu Deus do céu. Anjo não recebe adoração, tá? Deixa bem claro isso. Anjo não recebe adoração. Quem recebe adoração é o Senhor. Lembra o que o Senhor Jesus disse para Satanás? Satanás, para trás de mim, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mateus capítulo 4. Então, anjo não recebe adoração, tá? Só Deus Todo-Poderoso e na pessoa do Senhor Jesus que recebe toda adoração, pois Ele é digno de ser adorado. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu posso ler um amém? Por quê, pastor? Os céus abertos revela movimentação angelical. O céu está aberto, então os anjos estão trabalhando em nosso favor. Dentro da teologia, nós temos uma matéria chamada angelologia, que é a doutrina dos anjos. Meus amados irmãos, se você soubesse
como o anjo de Deus trabalha em seu favor, amando de Deus, você andava de cabeça erguida e dando glória a Deus de dia e de noite. Aleluia! Os anjos sabem, oh Jesus, os anjos sobem e descem, levando pedido e trazendo resposta. Ah, raga, choramando pro que levasse. Eita, Jesus lindo e poderoso. Irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, porque o Senhor está falando em meu coração, filho, está vindo resposta. Por quê, pastor? Os anjos sobem e descem, levando pedido e trazendo resposta. É por isso que Jacó, quando ele teve a visão de anjo subindo e descendo, porque o anjo subia com a resposta e trazia, subia com o pedido e trazia a resposta. É por isso que Deus deu para ele a visão. É por isso que Deus deu a ele a resposta. Deus está dizendo a você, os céus abertos, é a movimentação dos anjos de Deus, subindo com a sua petição e descendo com a sua resposta. É por isso que em Atos capítulo de número 12, versículo de número 5, 6, 7, 8 e 9, uma jovem chamada Nirode, ela olha pela fresta da porta, porque Pedro, quando ele foi posto em liberdade por intermédio do anjo da intercessão da igreja, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então o anjo do Senhor visita Pedro, quebra as correntes, e Pedro vai em direção à igreja onde o povo estava orando, e Pedro vai batendo na porta, vai batendo na porta, vai batendo na porta, e de repente essa jovem chega, olha da fresta e diz, ó, tem um anjo, aleluia, o anjo batendo na porta que parece com Pedro. Ah, Jesus lindo! Deus está dizendo a você, o céu está aberto, revela a movimentação angelical. Os anjos sobem e descem, eles levam pedido e traz resposta. Aleluia! Aleluia! Só que esses anjos aí são anjos mensageiros, não são anjos guerreiros. Você tem que saber orar. É por isso que você só vai saber orar se você estiver no Espírito. Porque se você está no Espírito, você vai orar com discernimento, pedindo ao Senhor Deus, Deus envia um anjo guerreiro com a espada desembainhada, porque eu estou em uma batalha travada. Ah, Senhor, envia um anjo. Não, você tem que saber orar. Você tem que saber colocar diante do Senhor. Pastor, eu não entendi. Daniel, no capítulo de número 10, versículo 12, Daniel orava e o anjo foi enviado com a resposta. O anjo desceu com a resposta. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Irmãos, como eu já disse, os anjos, eles sobem com o seu pedido e desce com a sua resposta. Daniel 10, 12. Ou seja, no 12º dia, faltando 2 dias para finalizarmos o nosso propósito, Deus está abrindo o céu e respondendo a mim e a você: ei, os meus anjos já estão trabalhando em favor de vocês, aleluia! Lembra-se que no capítulo de número 1 de Mateus, o mensageiro, o anjo, desce e sauda Maria. Maria, salve agraciada. O anjo de Deus visita Maria, fala calachona na gacé.
trazendo a ela uma mensagem, uma resposta. Deus está dizendo a você, mãe, pai, alguém que está orando comigo, há um mensageiro de Deus agora dentro da sua casa. Aleluia! Oh, meu Deus! Bendito seja o teu nome, Senhor. Só não está sentindo o que eu estou sentindo, irmão, só quem está morto espiritualmente falando. Porque eu estou sentindo uma graça muito grande aqui, aleluia. Continua jejuando, orando, ainda que não veja a movimentação espiritual em seu favor. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. O Senhor Deus está trabalhando no coração do seu esposo. O Senhor Deus está trabalhando no coração da sua esposa. O Senhor Deus está trabalhando no coração do seu filho, da tua filha, do seu genro, da sua nora. O Senhor Deus está trabalhando no coração do patrão, da patroa. Deus está trabalhando de uma forma que você não está vendo. O céu aberto confirma que há uma palavra liberada. Volto em Atos capítulo 12. A igreja ora. Então, o anjo do Senhor foi liberado por Deus. Penso eu, anjo, sei lá, Miguel, Gabriel, querubins, serafins. Ei, você, vai lá, pois a igreja de Atos está clamando a mim. Meu servo Pedro precisa de uma resposta. Desce e faça o que tem que fazer. Aleluia! 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 Pastor, quando o céu se abre, o que acontece? Vamos ler. Em Mateus capítulo de número 3, versículo 16 e 17, Jesus, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando ele acaba de ser batizado, o céu se abre. Jesus viu o céu aberto e a voz do Pai. Os céus abertos intercede o início de algo poderoso. Meu Deus do céu. Irmãos, eu quero profetizar sobre a tua vida, aonde você estiver. Eu peço que você levanta suas mãos, abre ela. Eu quero profetizar. Em cima dessa palavra, os céus abertos antecede o início de algo poderoso. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. O que está travado sobre a tua vida, que o anjo de Deus, amando do Senhor, traga a resposta necessária para a sua vida, para a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O que Deus prometeu está em processo. Céus abertos indica que algo novo está prestes a se manifestar. Irmãos, é profético para a sua vida. Se você não receber, se você não crer, eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu não sei. A Bíblia nos afirma que 3 anjos visitam a Abraão. Os mesmos 3 anjos que visitam Abraão, visitam Ló. Ou seja, ei,
eles não tiveram uma visão. Não, 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 não. Os anjos se materializaram em ser humano. Anjos de Deus bate na sua porta. Anjos de Deus vão tocar a sua campainha. Anjos de Deus vai tocar o interfone. Anjo de Deus vai te chamar pelo nome. Nagachegue A Bíblia nos afirma que só um anjo de Deus, matou 32 mil homens de Senaqueribe. Eu vou repetir para ver se você dá um glória a Deus. Vê se você dá um amém, um aleluia aí. Um anjo de Deus, um só anjo de Deus, matou 32 mil homens do exército de Senaqueribe. Um anjo. Agora imagina esse anjo do seu lado. Esse anjo amando de Deus, guardando a sua entrada e a sua saída. Esse anjo guardando o seu filho, guardando a sua filha. Irmão, não tem nada, não tem demônio que vai tocar. Aleluia. 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 Você não está jejuando em vão. Não está. O céu está aberto. Creia que há movimento, resposta, confirmação e presença de Deus sendo liberadas. Continua firme, aleluia. O invisível será revelado. Ei, olha para mim, por favor. Irmãos, eu não estou aqui, repito, como eu falei nas lives anteriores. Eu não estou aqui mexendo com a sua emoção. Estou mostrando a vocês a revelação da palavra de Deus. Para eu finalizar, eu quero ler com você, vem agora na minha mente, que o Espírito do Senhor trouxe Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 26. Anota aí, tá? Mateus, capítulo 26. Vem agora na minha mente. Diz assim, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Mateus 26. Isso. Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus no jardim do Getsêmani. No capítulo 26, versículo 32 em diante, ele vai para o jardim do Getsêmani, leva os seus três discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele estava ali orando. Passou uma fase difícil. A Bíblia nos afirma que, olha só, que Pedro arranca da espada. Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado Malco. Escuta. Versículo 52. Então Jesus disse-lhe: mete a tua espada no lugar da sua bainha, porque todos os que lançaram mão da espada morrerão pela espada. Olha só. Versículo de número 53, presta atenção. Ao pensar que eu não poderia agora orar ao meu Pai. Aleluia. Oh, meu Deus. Ele estava falando com Pedro.
Ele disse, ó, ao pensar que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me dera mais de 12 legiões de anjos. Olha que coisa linda, irmãos. Ele disse, eu não preciso que você me defenda. Porque se eu precisasse de alguém para me defender, olha que coisa interessante para que você entenda. Ele não falou assim, anjo vem, não. Ele disse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. 12 legião. Se uma legião são 6.000, agora imagina 12 legiões de anjos. Deus está falando com você. Labrone que ouve leva. Até o próprio Jesus, ele não disse, se eu quisesse, eu mesmo pedir os anjos para vir aqui. Mas ele disse, não, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. O anjo visita Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios dela. E o anjo fala para ela que está esperando. Aquele que tu está procurando já ressuscitou. O anjo falando com ela e ela conversando com o anjo. Deus está falando com você. O anjo vai bater na sua porta. O anjo vai visitar a sua casa. Ei, não se espante quando você estiver dormindo e aquela voz suave. O Senhor Deus envia o anjo e chama você pelo nome. Lucilda, Mara, Regina, Rosalina, Dinésio, Zélia, Dulce, Fátima, Odílio, Nice, Cláudio, Jusceli, ele chamando você pelo nome e dizendo a vocês, eu estou aqui. E os meus anjos estão trabalhando em vosso favor. Como, pois, cumprirei as escrituras, que se disser assim como eu aconteça. Então disse-lhe Jesus à multidão, Sarte, para que salteadores com a espada e porrete para mim. Ou seja, Jesus dizendo a eles, eu estava no meio de vocês e vocês não fizeram nada. Agora vocês vêm com porrete para cima de mim. Não tem problema. Ei, deixe que se cumpra as profecias. A promessa do Senhor Deus vai se cumprir na sua vida, queira o diabo ou não. Queira homem ou não. Queira juiz ou não. Queira promotor ou não. A promessa do Senhor vai se cumprir sobre a sua vida. E você vai orar com o pastor neste momento. Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar. Receba essa palavra. Toma posse dela. Porque o Senhor, Ele está agindo. E Isaías disse, agindo Ele, quem impedirá?
parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E se pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Meu Senhor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentrando em tua maravilhosa e gloriosa presença, na noite desta segunda-feira, apresentando, Senhor soberano, o 12º dia do nosso propósito de jejum e oração. E é neste momento, meu Pai, que nos colocamos diante da tua presença, ó Pai, com o coração rendendo graças ao Senhor, na beleza da tua santidade. Glorioso e poderoso Deus, eu te peço, meu Deus, humildemente, que uma vez mais o Senhor inclina os seus ouvidos a ouvir o nosso clamor e da mesma forma perdoando nossos pecados e as nossas fraquezas. Pois assim, meu Deus, como o céu está aberto, ó Pai, estamos buscando a tua face. O Senhor, ó Pai, que os céus estão abertos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre tudo, meu Deus, o que o Senhor colocou. E eu creio, meu Pai, com teu servo e a tua serva, orando, clamando e suplicando. Mesmo sem ver, com os olhos naturais, meu Pai, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que toda ação maligna que caia por terra sobre a vida de cada um dos teus servos e servas. Meu soberano e poderoso Deus, eu sei que há uma movimentação no mundo espiritual. Sei que os teus anjos estão em ação, subindo com as nossas orações e descendo com as nossas respostas. Meu Senhor e Pai, quebra agora todo bloqueio espiritual, remova toda distrações. Meu Deus, vai quebrando agora toda incredulidade, oposições que tentam cegar a minha visão e a visão do teu servo espiritual. Ah, eterno e poderoso, eu rejeito, meu Pai, a dúvida. Meu Deus, que o Senhor venha neutralizar, ó Pai querido, a ansiedade. Que o Senhor venha, meu Pai querido, neutralizar a opressão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, coloco diante do teu altar, meu Deus, a nossa vida em santo jejum e oração, pois aqui estamos, meu Deus, porque nós cremos que o Senhor, através, meu Deus, da súplica, o céu está aberto e resposta, meu Deus, chega sobre nós neste dia, aleluia. Hoje, meu Deus, eu declaro, os céus estão abertos, as promessas estão liberadas, as batalhas invisíveis estão sendo vencidas. Os sinais virão no tempo certo, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Ah, Senhor, que a tua voz seja clara, que a tua presença seja real, que a tua vontade prevaleça
E se o céu se abrir para o Senhor, oh meu Deus, se o céu se abriu para o Senhor Jesus, eu creio que ele está se abrindo para nós, como diz a sua palavra, grande e eterno, em nome de Jesus. Humildemente, eu te suplico que o Senhor, neste momento, envie o teu anjo, como o Senhor enviou aonde Pedro estava preso. Envie o teu anjo, meu Deus, ó Pai, que visitou Abraão. Envie o teu anjo, meu Deus, que visitou, meu Deus, a Ló. Que os anjos venham com cura, com provisão, resposta, paz e libertação. Que a glória do Senhor, ó Pai, envolva a cada um de nós, que o invisível se torne realidade aos nossos olhos no tempo certo. Ah, grande Deus, é por isso que nós te louvamos, porque mesmo quando tudo parece silencioso, tu estás operando no invisível. E pela fé nós recebemos, nós descansamos, ó Pai, e nós cremos que nós avançamos pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que nesse exato momento o Senhor envia o anjo mensageiro. Meu Deus, que este anjo com a espada desembainhada venha, meu Pai, pelejar em nosso favor. Se porventura eu estou orando com alguém que está vivendo, meu Deus querido, dias de batalhas espirituais intensa, o anjo do Senhor, meu Deus, peleja em nosso favor, como diz a tua palavra. Pai, eu entrego esse momento glorioso de oração nas tuas mãos, pedindo a tua bênção e a tua proteção, orando para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pai, aproveitando a oportunidade concedida pelo Senhor, pegamos agora o copo com água e pela fé, meu Deus, apresentamos ao Senhor. E crendo, meu Deus, quando teu filho ou a tua filha, meu Deus, materializar a fé, meu Deus, ó Pai querido, fazendo uso da água, que resposta, que milagres se manifeste para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro esta água neste momento. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus santos, bênção de Deus, eu quero finalizar com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal, mas antes disso, você, antes de dormir, ou deitar para dormir, melhor dizendo, você vai ler o Salmo de número, se não me falha a memória, 91. Então vamos fazer uma sequência até o término desse propósito que termina, se Deus permitir, na próxima quarta-feira, dia 18. Então hoje você vai ler o Salmo 91. E olha que é o Salmo de batalha. Aleluia! Aleluia! Você vai ler o Salmo 91, você vai ver em cada salmo, você vai, em cada versículo que você ler, você vai tomando posse. Você vai tomando posse para a sua vida. Em cada Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você está debaixo da sombra, você está sendo protegido pelo Altíssimo.
Louvado seja Deus, irmã Mara. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A irmã Mara, ela está recentemente conosco. Ela veio do YouTuber, do meu canal do YouTuber, ela e a irmã Michele. E a irmã Mara tem vivenciado experiências e mais experiências. O Senhor Deus usou ela quando ela enviou a mensagem a mim hoje. Foi fruto das minhas orações, eu buscando em Deus, e Deus usou ela para escrever uma mensagem, e eu tomei posse. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Então, meus amados irmãos, Deus conhece as nossas necessidades. Não se desespera. Deus, ele está agindo e você não está vendo. Pastor, eu preciso pagar uma conta. Pastor, eu preciso pagar um aluguel. Pastor, eu preciso comprar alguma coisa. Não se desespere. O Senhor Deus, ele vai enviar o recurso. Ele vai prover na sua vida. Ele vai enviar o cliente na sua porta. Ele vai enviar um cliente para te chamar no WhatsApp. Irmãos, o Senhor Deus não vai deixar você perecer. Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades, principalmente aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que são fiéis à sua obra. Irmãos, estou falando pelo Espírito de Deus. Deus, ele vai te surpreender. Ah, pastor, não aconteceu. Não aconteceu porque não é o tempo dele. Vai acontecer para que o nome dele seja glorificado. Se acontecer agora, não é Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo, e não se desespera. Não se desespera. Deus não vai deixar faltar nada. Repetindo, principalmente você que é fiel a Deus nos seus dízimos, nos seus propósitos, nos seus votos, e principalmente quando você ouve a voz de Deus e obedece, se prepara que está vindo resposta de Deus para a sua vida. Irmãos, quando eu, o pastor Anderson, envio a mensagem para o seu WhatsApp pessoal, convocando você para enviar o seu pedido específico, dentro do propósito que eu faço de madrugada. Ei, são 3 madrugadas que eu abro em santo jejum, aqui dentro do quarto de guerra, eu e Deus, Deus e eu. Irmãos, vai dando 2 da manhã, 2:30 da manhã, 3 da manhã, meu olho começa a arder. Aí eu começo a levantar e eu começo rodando aqui, ó. Porque pesa. Porque eu vou orando um por um, apresentando pedido por pedido. Eu levo ali 2,5 minutos, dependendo, 3 minutos. E muitas pessoas falam, mas 1 minuto, 2 minutos de oração, 2,5 minutos, você não tem noção o que é 2 minutos de oração. Você não tem noção o que é 3 minutos de oração. Jesus, para multiplicar os pães, ele não levou 30 segundos. Porque ele pega os pães, levanta o céu, João capítulo 6, levanta o céu e disse, Pai, graças eu te dou, pois o Senhor sempre me ouve. Pronto. Elias não levou 1 minuto para fazer a oração. Elias olhou para o céu e disse, ele demorou mais preparando o altar, consertando o altar, do que orar. Ele demorou mais consertando o altar para orar. Ele não demorou 1 minuto, nem isso. Ele diz assim, ó, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, que a resposta vem do céu. Pronto. E na hora. Entendeu a mensagem? Então, quando eu me posiciono aqui e apresento diante do Senhor Deus 2 minutos de oração, 2,5 minutos, e muitas pessoas, irmãos, nem ouvem, mas não tem problema. Eu estou intercedendo e Deus está vendo. E você verá
a resposta. Então você que tem enviado os seus pedidos, creia somente. Creia, não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração. E você que não enviou ainda, envia até as 23 horas de hoje, porque hoje é o terceiro e último dia do propósito da madrugada, porque são 3 madrugadas, 15, 16 e 17. Então hoje, com a permissão do Senhor, à meia-noite, eu estarei abrindo esse propósito e finalizando às 4 da manhã. Amém? E amanhã, permitindo o Senhor Deus, estaremos aqui, tá? Dando a início o nosso propósito, o 13º dia do santo jejum. Então daqui a pouquinho você abre o seu 13º dia do santo jejum e vamos estar juntos nessa corrente para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém? Nós vamos até quarta-feira, não esqueça desse propósito. Confia no Senhor, nos seus momentos difíceis, pode nos trazer alívio e provisão. Olha a reflexão da irmã Regina Maria de Paula. Pega essa reflexão aí, ó, e coloca na tábua do teu coração. Amém? E curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua terça-feira venha a ser uma terça-feira de livramentos, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Fecha a mão em sinal de vitória. Isso. Irmãos, vocês observaram, tá, que eu estou orando no vale e eu tirei daqui a bandeira de Israel que um amigo meu trouxe de Israel e eu estou dentro do vale, eu coloco ela em cima do altar e começo a orar, porque eu estou intercedendo pela nação de Israel, tá? Devido àquelas guerras que tá lá, inocentes sendo atrocidades, morrendo. Então, uma pessoa me perguntou, pastor, mas por que essa bandeira de Israel está aí com o senhor dentro do vale? É porque eu estou intercedendo a Deus pela nação de Israel para que o Senhor Deus venha intervir de uma forma, tá, para que jovens, pessoas inocentes não venham perder a vida. Então, essa é a parte da igreja, interceder, cabe o Senhor Deus fazer para a glória do nome dele. Amém? Deus abençoe, tenha uma excelente, abençoada noite e até amanhã, querendo Deus, no mesmo horário, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Fica na paz, na graça do Senhor Jesus.